voltando, pessoal, com o exemplo, ele dá pra gente lá, né, um triângulo de lados 5, 6 e 7 e ângulo θ, né? Ele fala pela lei dos cossenos, né? Então a gente tem 6 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 7 vezes cosseno de θ, tá? Então vamos lá, fazendo os cálculos aqui dá 36 é igual a 25 mais 49 menos 70, tá? Aqui menos 70 vezes cosseno de θ, tá? Aí ele fala pra gente lá, aí eu vou fazer aqui, 36 é igual a 25, já vou somar aqui, 25 com 49, dá 74, menos 70 cosseno de θ, tá? Beleza? Então aqui, desculpa, menos não, multiplicando, tá? Multiplicando não, menos. Eu vou passar tudo isso daqui para esse lado aqui, para ele ficar positivo. Então vai ficar 70 cosseno de θ é igual a 74. O 36 é positivo, passa para cá negativo, menos 36, tá? Então vai ficar 70 cosseno de θ é igual a 38, tá? 74 menos 36 dá 38. Aí vai fazer o quê? Está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então fica cosseno de θ é igual a 38 dividido por 70. Isso aqui simplificado por 2 dá igual a 19 sobre 35, tá? Então cosseno de θ é igual a 39 sobre 19 sobre 35, tá? Esse é pela lei dos cossenos, tá? Pela lei fundamental, né, pela relação fundamental, ele dá pra gente lá, também dá pra gente achar, tá? Também dá pra gente achar, vai dar, ele vai pelo seno, tá? Então ele vai pelo seno, vai dar a raiz de 12, vai dar 12 raiz de 6 sobre 35, tá? A área do triângulo, que ele falou lá pra gente lá em cima, né? Então ele dá lá 5 vezes 7 vezes seno de θ dividido por 2. Então a gente já sabe que o seno de θ é igual a 12, né? 12 raiz de 6 dividido por 35. Tudo isso dividido por 2, tá? Então essa conta aqui, tá? Essa conta aqui, dá pra gente fazer por aqui, ó, só para vocês entenderem. Vou fazer aqui no cantinho, dá pra fazer aqui. Lembrando que a gente precisa fazer aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes 7 vezes 12 raiz de 6 sobre 35, tudo isso dividido por 2, tá? Então isso daqui, a gente tem que fazer a conta aqui. Então vai dar 35 vezes 12 raiz de 6 sobre 35 dividido por 2, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Multiplicar esses aqui, porque também aqui é 1. Então eu preciso fazer essa conta aqui primeiro, para deixar só uma fração aqui em cima, tá? Então 35 vezes 12 dá 420, raiz de 6 sobre 35, que 1 vezes 35 vai dar 35. Tudo isso sobre 2 inteiros, que dá 2 sobre 1, né? Lembrando que isso daqui não existe, né? Não existe divisão de fração, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que inverter pela lei da fração, vou ter que inverter aqui, ó. Então isso aqui vai ficar intacto, eu inverto a segunda, né? Para multiplicar. Então eu multiplico em linha, então vai dar 420 raiz de 6, né? Dividido por 70, tá? Isso daqui vai dar igual a 6 raiz de 6, tá? 420 dividido por 70 vai dar 6 e a raiz de 6 continua, né? Então por isso que fica raiz de 6, fica 6 sobre raiz de 6, tá bom? É a área do triângulo aí, tá?
Depois ele vem com outro exemplo, né? Para a gente fazer pela lei do cosseno também, a mesma coisa, tá? Aí a gente já vai cair na página 92, tá? Cálculo dos raios da circunferência inscrita e circunferência de um triângulo, tá? Então ele dá dentro de um triângulo ali um círculo, né? Com um raio dentro dele. E aí ele fala, a circunferência inscrita em um triângulo é a tangente dos seus lados, tá? A circunferência circunscrita a um triângulo passa pelos seus vértices, tá? Dados os lados de um triângulo, é possível calcular os raios de ambas as circunferências. Aí ele dá pra gente raio de circunferência inscrita. Seja aí o centro da circunferência inscrita, e é o incentro, tá? De ABC, e é o ponto de encontro das bissetrizes internas. A distância de I a cada lado é o raio dele, tá bom? Então ele dá pra gente lá na página 93. Assim sendo, S a área de ABC, temos S é igual à área de A e B mais a área de B e C, mais a área de C e A. Então, da S é igual a linha B vezes o raio dividido por 2, mais a linha BC vezes o raio dividido por 2, mais a linha CA vezes o raio dividido por 2. Então, tudo isso fica raio igual a S dividido por AB mais BC mais CA, tudo isso dividido por 2. Ou seja, resumindo toda a conversa, né? Fica a fórmula R é igual a S sobre P, tá? Desse modo, o raio da circunferência inscrita é igual à área dividida pelo semiperímetro, tá bom? Então ele dá lá pra gente, raio da circunferência inscrita, revisando a lei dos senos. Seja O o centro da circunferência circunscrita, O é o circuncentro de ABC e o ponto de encontro das medidas das meretrizes, tá? Mediatrizes, desculpa. Sendo o ângulo, né, que ele dá pra gente BOC, ângulo central, e o ângulo BAC, o ângulo inscrito. Então a medida do ângulo BOC é igual a 2 metros. E a medida do ângulo BAC é 2 vezes alfa, sendo M o ponto médio da linha BC no triângulo isósceles, né? Ele dá outro triângulo BOC. A medida do ângulo MOC é igual à medida do ângulo MOB, que é igual a alfa. Então ele dá pra gente, seno de alfa é igual a MB sobre BO. Seno de alfa é igual a BC sobre 2 dividido por R, que é 2 vezes R igual a BC sobre seno de alfa, que é igual a A sobre seno de alfa. É claro que podemos fazer a mesma conta para os dois outros lados, e temos mais uma demonstração da lei dos cossenos. Então fica 2 vezes R é igual a A sobre seno de alfa, igual a B sobre seno de alfa, igual a C sobre seno de... desculpa. 2 vezes o raio é igual a A sobre seno de alfa, igual a B sobre seno de beta, igual a C sobre seno de gama, tá? Podemos usar também a fórmula da área para eliminar o seno da fórmula e termos somente lados e área. Fica BC vezes seno de alfa dividido por 2, que é igual a S, e seno de alfa é igual a 2 vezes S dividido por BC. Logo, o raio é igual a A sobre 2 vezes seno de alfa, que é igual a A sobre 2 vezes 2S dividido por BC, que é igual a R, que R é igual a vezes B vezes C dividido por 4S, tá? Aí ele dá uns exercíciozinhos resolvidos pra gente ali, né? Pra gente fazer. E aí a gente vai cair aqui já na página 95, nos exercícios, tá? Eu vou fazer aqui com vocês o exercício 1 e quero que vocês façam o 2, o 3 e o 4, tá? Aí vocês, depois terminados, vocês mandam foto para mim, depois eu faço a resolução, tá bom? Vou dar um pause para fazer o primeiro aqui e eu já volto.
Voltando, pessoal, para fazer o primeiro aqui, lá em cima ele fala para a gente que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1 para 0 menor que x menor que 180. E a tangente de x é igual a seno de x dividido por seno de x, sendo 0 menor que x menor que 180 e x diferente de 90 graus, tá? Então, o primeiro ele fala assim, sabe-se que o cosseno de um ângulo agudo vale 0,6. Quanto vale o seno e a tangente desse ângulo? Então, vamos lá. Então, ele fala para a gente, seja alfa um ângulo agudo, tal que cosseno de alfa é igual a 0,6, assim, seno de alfa é maior ou igual a zero e tangente também é maior ou igual a zero. Pela relação fundamental temos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, né? Aí a gente tem aqui seno ao quadrado de alfa mais 0,6 ao quadrado é igual a 1, né? Aí ele dá pra gente aqui, ó, seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 0,36, que é igual a 0,64, tá? Aí ele vai dar pra gente aqui, ó, seno de alfa, né? Aqui tá a potência, vai vir em raiz quadrada. A raiz quadrada de 0,64 é igual a 0,8, né? Então ele fala pra gente, como o zero é menor ou igual a alfa e menor do que 90 graus, o seno de alfa é igual a 0,8 e a tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, que é igual a 0,8 sobre 0,6. Isso aqui simplificado por 0,2 dá igual a 4 terços. Beleza? Então isso daí fica de exemplo, tá? O 1. Quero que vocês façam o 2, o 3 e o 4, tá bom? Obrigado, pessoal.